nesse momento sobre o Deus, a sabedoria, ó Deus, que não é mais o Senhor que vem nos usar, ó Deus, para te dar glórias e louvores, ó Deus, por a tua palavra, ensinando assim, ó Deus, o teu povo, Pai, que está para ouvir e aprender, ó Deus. Derrama sobre ele, ó Deus, a paz, a tranquilidade, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha ser glorificado através da vida dele, Pai. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra, ó Deus, e nós vamos para estar atentos, Pai, para ouvir aquilo que vem do Senhor. E nós cremos, ó Deus, e assim nós te damos graças. Em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer mais uma pergunta, queria saber se vocês sabem o que representa. Eu posso. Se acertaram, alguém sabe? É um cajado, mas que representa. Como é? Correção. Tá certo, tá meio certo. Mas não é problema. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmos 23, versículo 4. Amém? Assim diz a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nas Bíblias de vocês pode não estar escrito bordão, mas está escrito vale. Bordão é outra palavra para falar. Eu pesquisei alguns sites que significava aqui. Para não ficar uma coisa tão rasa, tão superficial. Então eu achei esse site que vai aprofundar o que a gente precisa saber. Na frase, a tua vara e o teu cajado me consolam, a palavra vara traduz o hebraico shepherd, que nesse contexto significa bordão, cetro ou bastão. Isso quer dizer que na frase o salmista se refere ao bastão usado pelos pastores de rebanhos para combater animais selvagens. Nesse sentido, a vara é o principal instrumento de proteção. Já a palavra cajado traduz o vocábulo hebraico que significa apoio ou suporte, que se refere ao cajado usado pelo pastor, como auxílio para caminhar e também como instrumento para orientar as ovelhas. Enquanto a vara era o bastão reto, o cajado tinha uma extremidade curvada, que podia se prender às ovelhas individualmente, colocando-as na direção correta. Além disso, quando o pastor recolheu o rebanho no final do dia, ele fazia com que as ovelhas, uma a uma, passassem por seu cajado, para que ele pudesse contá-las e examiná-las. Então, depois dessa leitura, a gente pode perceber que a vara significa a proteção de Deus, como o salmista fala. E o cajado significa uma autoridade, porque quando as ovelhas se afastavam do certo, puxavam as ovelhas com o
tua proteção e a tua autoridade me concede. Agora a gente vai para a palavra que eu preparei para nós. Eu preparei a palavra para essa noite, eu preparei a palavra sobre os jovens. Então, eu queria começar a perguntar outra pergunta. Será que eu estava com dificuldade de conseguir os jovens Santo Deus? A gente vê por aí tantos jovens das baladas, das amiguices, na bendição dos convencionados. E a gente pode ficar pensando, será que é possível os jovens servir a Deus? Na Bíblia, temos vários jovens que serviram a Deus. Nós vamos começar falando de José. Gênesis 37, 9. Mais José que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua irmã. E mandou fazer para ele uma cama, calado e menos compridas. Quando seus irmãos viram que o pai falava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podia falar com ele de forma pacífica. Amém. A gente vê aqui que José era jovem já com 17 anos, minha idade. Ele tinha minha idade, por ele servir ao Senhor, servir ao Senhor. A gente pode ver que os irmãos José tinham inveja dele, por conta que seu pai amava mais ele do que os outros irmãos. É uma atitude muito errada, já José não tinha seu pai amar mais, mas também é uma atitude muito errada do pai amar mais o filho do que os outros, porque com certeza se causaria inveja e imitação dos outros irmãos. Vamos seguir adiante. Versículo 5. José teve um sonho e encontrou os seus irmãos. E contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que disse, se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês os odiavam, se fundavam diante do meu. Então os irmãos disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por conta dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: quero dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você. Os irmãos tinham inveja dele. O pai não era tanto amor ao que o pai. Tudo indicava que esse livro é de governante. Aí José contou esse sonho dos seus irmãos e do seu pai. Eles iriam se alegrar por ele ter tido esse sonho. Mas eles ficaram com ainda mais inveja, com mais raiva de José. Mas eles não sabiam que isso fazia parte do plano de Deus. Ao José contar seus sonhos para eles pensando que ia fazer mal a José foi o bem. Vamos continuar. Versículo 2. Como os irmãos foram lá para assaltar o rebanho do pai de Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho de Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: mas nem ele murmurou contra seu pai, dizendo que não ia, ou inventando mil e uma desculpas para não ver seus irmãos. Quem disse foi: eis-me aqui. Quantas vezes a gente não obedece o mandamento de Deus porque a gente pensa que não vai dar a pessoa que gosta da gente, a gente não vai poder ver
ele foi e encontrou seus irmãos, mesmo sabendo que eles não odiavam. Se José não tivesse ido ao encontro de seus irmãos, ele não teria sido vendido, mas quem sabe ele não teria tirado esse fato também, porque quando ele foi encontrado, eles venderam José. E depois disso, José só acontece no Egito. Ele teve um grande governante, acima dele só tem Faraó. Será que se ele não tivesse obedecido o pai, a bênção chegaria? Não seria chegar? Então, só que nós temos que esperar o Senhor. E nós temos obediência. Nós temos que obedecer a Deus. E eu, como teu pai, teu pai. Diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios disse a seus irmãos. E seus irmãos não. Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para presentear vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me deu adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim. José poderia publicamente se livrar dos seus irmãos. Ele tinha todo o poder de fazer isso. Acima dele só tinha o Faraó. Se ele ordenasse e todos os seus irmãos fossem executados, com certeza eles seriam executados. Mas, ao invés de se vingar, José agradeceu por ele ter vendido ele. Pode perguntar, agradecer de ser vendido. Ele disse que foi o nome de Deus que era o Egito para que Israel não pereça. E ele encarregou seus irmãos do seu pai, trazendo eles para a terra do Egito e sustentando eles e seus rebanhos. José é um homem grato, José é um homem obediente, e José é um homem que espera no Senhor. E José tem mais uma qualidade, tem várias outras, mas eu queria ressaltar só essas 4. Lá em Gênesis 39, versículo 6. Potifar, mulher de Faraó. Potifar comeu tudo que tinha as mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos de José e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu irmão: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vendeu nada, a não ser a senhora que me vendeu. Como, pois, cometeria eu da minha verdade e pecaria contra Deus? José é homem grato, obediente, esperou no Senhor e renunciou ao seu cargo. Renunciou ao pecado.
dois soldados, Faraó, foram presos e o outro iria voltar para Faraó. O que ia voltar para Faraó, José pediu para que se lembrasse dele. Porém, ele esqueceu, só lembrou 2 anos depois, quando o Faraó regressou. E depois disso, José foi e interpretou o sonho de Faraó. E depois só começou. José virou governante e ajudou toda a sua família. Enfim, José esperou o Senhor, foi obediente, foi grato e renunciou à sua casa. O quão difícil não é renunciar a casa? José renunciava todos os dias José matava um gigante. No seu trabalho, a gente pode matar um gigante na nossa casa, matar um gigante no nosso trabalho, mas todos os dias nós temos que se esforçar. Então, agora eu quero trazer mais um jovem, chamado Davi, lá em 1 Samuel 16, versículos 6 a 12. Aconteceu que quando ele chegara, Samuel veio a Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samuel, porém Samuel disse: tão pouco este o Senhor escolheu. Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? José respondeu: ainda falta um, mais hoje. Ele estava assentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele. A gente vê que Samuel se pergunta pelas aparências. Tem aquele ditado: onde o bico dela acaba. Samuel julgou o bico dela acaba. Provavelmente ele era soldado, um belo porte físico. Então Samuel já associou que seria esse que o Senhor escolheu. Porém, como o Senhor disse, não vê as aparências, e sim o coração. Muitas vezes a gente pode estar fazendo uma coisa para o Senhor e a gente não está sendo crédito por isso. Mas a gente não tem que se preocupar com o crédito dos homens. A gente tem que se preocupar com os créditos de Deus. Porque não importa o que os homens acham de nós, as nossas aparências não importam disso. O único que a gente tem que agradar é a Deus. Para a gente ver que nem o próprio pai da vida lembrou dele. Nem o próprio pai. Então, a gente não tem que se preocupar com as aparências. Pode chegar uma pessoa com a igreja muito tímida, pode estar aquela pessoa mais tímida ali. A gente tem que associar com a pessoa mais tímida, é a que serve melhor a Deus. E a que está mais tímida, a gente quer associar com o meio com Deus, com coisa parecida. Então a gente tem que parar de julgar o livro pela capa. Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu quero agradecer a Deus por esse presente. Obrigada, Roberta.